Eu quero retomar com vocês agora o conceito de obsessão que Kardec nos traz no capítulo 14 de A Gênese e igualmente no capítulo 28, item 81 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Kardec nos fala que a obsessão é a ação persistente, ou seja, não é um fenômeno unitário, não é um fenômeno de um único ato, é algo que persiste. Falando bem no popular, é algo que vai se repetindo, é quando nós começamos a agasalhar uma ideia, agasalhar uma proposta. É quando nós não conseguimos resistir e vamos nos entregando. Ou seja, nós temos que observar aquela ideia, aquela monoideia que nos visita, aquele pendor à tristeza, aquele pendor a uma ideia que vai se repetindo, que podemos estar tendo início de um processo obsessivo. E Kardec continua no seu conceito dizendo que um espírito mau exerce sobre o indivíduo, ou seja, espírito bom não causa obsessão. Ou seja, se eu estou tendo alguma consequência negativa, algo que está me fazendo mal, espírito bom só nos influi, só nos predispõe a coisas boas. E essa influenciação persistente pode causar desde simples transtornos, às vezes imperceptíveis. E eu me recordo de um companheiro espírita perguntando a Chico Xavier: Chico, há alguém que não seja obsidiado? E Chico, daquele jeito mineiro, daquele jeito matreiro, respondeu: quem disser que nunca foi obsidiado, bom, esse é o maior obsidiado de todos, porque nós sabemos, conforme as citações de Paulo, na sua carta aos Romanos, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que todos nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. E nós interagimos com essas testemunhas durante todo o tempo. A nossa mente é tal qual a Rádio Rio de Janeiro, porque a gente projeta ondas e nós recebemos ondas. E de acordo com o teor dos nossos pensamentos, nós podemos ser influenciados. Ou seja, nós estamos a todo instante rodeados pelos espíritos e, de acordo com o nosso modo de pensar, eles vão nos guiando, eles vão interagindo conosco. Mas também essa obsessão pode nos causar fenômenos complexos, paralisando-nos o nosso corpo físico, causando-nos transtornos mentais, e diz Bezerra de Menezes, o próprio Kardec, que há muitas pessoas dentro dos hospitais psiquiátricos que são casos graves de obsessão. Então nós temos que ficar atento desde o caso simples, porque quando Kardec começa a falar da obsessão, ele traz que o primeiro caso, o primeiro tipo, seria a obsessão simples. E Raul Teixeira, eu sou da Sociedade Espírita Fraternidade. Aprendi com ele, meu amigo Eduardo, que a obsessão simples não é uma simples obsessão. Porque quando um passarinho... Muito bom. Quando um passarinho vai fazer um ninho, ele primeiro coloca um graveto. Depois ele coloca um outro graveto, até fazer um ninho. Eu estou me utilizando dessa metáfora para nós entendermos que o primeiro pensamento que me é insinuado, aquele pensamento de raiva, de tristeza, de rancor, de ressentimento, é quando eu devo rebater. Porque depois vem o segundo, depois vem o terceiro, até essa obsessão simples se insinuar por completo e eu já caí num processo obsessivo. E dessa obsessão simples, que tem consequências gravosas, porque hoje a gente ouve falar em comodismo. As pessoas ficam dentro de suas casas, prostradas, com vazios existenciais. Nós sabemos que muitas dessas causas têm origem fisiológica, mas grande parte delas decorrem de influenciações espirituais. Quando, na maioria das vezes, nós temos as duas origens, a origem física e a origem espiritual. Nós ouvimos falar de pessoas com desencantos pela vida, desencantos por si próprias e até mesmo os facciosismos, que Emmanuel nos coloca na questão 36 do livro Vinha de Luz, que as pessoas hoje se dividindo em grupos e brigando por qualquer coisa, porque os espíritos não nos querem juntos. Os espíritos estimulam as brigas, os ressentimentos, as revoltas. Então, muito que nós vemos no mundo hoje, essas divisões em esquerda, em direita, em supremacistas brancos que brigam com os negros, em questões da nossa sociedade, muitas vezes são estimulados pelos espíritos. Isso é interesse das trevas. Isso é interesse das trevas. Na própria casa espírita, eu vou lá e coloco no Eduardo uma ideia instigando-lhe. Rafael é metido, né, Eduardo? Você não acha isso, não?
Rafael não poderia ser chamado para esse programa na Rádio Rio de Janeiro, não, que ele vai tomar o seu lugar. E o Eduardo, é mesmo, hein? Vou perder o meu espaço aqui. Então vejam como as trevas vão trabalhando e a gente vai caindo nas rédeas da obsessão. Se a gente não cuida quando é uma obsessão simples, isso pode se transformar numa fascinação. E eu gosto sempre de trabalhar com palavras, sabe, Eduardo? Porque as pessoas vão guardando. Se na obsessão simples, uma palavra para entendimento seria a palavra influência, porque se consubstancia numa influência de uma vontade, apelo, uma vontade dominante, numa vontade que é a nossa, sem forças para resistir, na fascinação os espíritos trabalham com o nosso discernimento, porque a gente perde a capacidade de discernir o joio do trigo, o que é bom do que é ruim. E nós vemos médiuns fascinados na casa espírita que todas as mensagens que eles dão são do Bezerra de Menezes, são da Sheila, porque os espíritos vão fascinando naquela que é a sua ideia central, vaidade. Nós vemos pessoas nas ruas com as ideias mais toscas possíveis, são fascinadas pelos maus espíritos. Nós vemos hoje uma propagação de fake news, pessoas que acreditam nos temas mais absurdos possíveis, são fascinações, porque o espírito, agindo no discernimento da pessoa, faz essa pessoa acreditar que ele é o tal, que ele é mais importante, que ele é o detentor da sabedoria, até chegarmos num terceiro estágio das obsessões, que é aquele que Kardec chamou de subjugação. Subjugação quer dizer estar sob o jugo. Essa subjugação, ela poderia ser uma subjugação física, uma subjugação moral. Se na obsessão simples nós falamos em influência, se na fascinação nós falamos em toldar o discernimento, na subjugação nós falamos na vontade. Porque o que é o obsidiado, ele acaba perdendo a sua vontade, não consegue resistir. E se é uma subjugação física, nós vemos pessoas que andam pelas ruas emitindo sons guturais, andando curvados, ou pessoas em subjugação moral, fazendo esgares, falando coisas as mais esdrúxulas possíveis, até chegarmos num quarto tipo ou numa outra subespécie de subjugação que Kardec começa a tratar em 1863, que seria a possessão. Quando ele nos fala que deixa de ser apenas uma imantação fluídica, como é na obsessão simples, na fascinação e na subjugação, quando o espírito consegue temporariamente apossar-se do corpo do obsidiado e agir por suas mãos, e andar com as suas pernas, e falar com a sua boca, e agir como se ele fosse. Então, em breves considerações, seriam essas as divisões. Mas o mais importante é que ao primeiro sinal de uma influenciação, nós comecemos a adotar as atitudes para vencer esse flagelo. Porque se hoje falamos em pandemia do coronavírus, o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos fala de uma pandemia obsessiva, porque esses espíritos trevosos e outros espíritos que vibram no mesmo diapasão que o nosso estão nos influenciando, estão nos apertando e encontram espaço na nossa matéria mental.